Igreja em Movimento, a palavra, Verbo Divino encarnado. Homilia dominical, 12º domingo do tempo comum. Pregar o Evangelho, o mandato do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, sou o Diácono Pedrinho, da Arquidiocese de Montes Claros, Minas Gerais. Este espaço em nosso canal, Igreja em Movimento, é dedicado à homilia dominical. Aqui, nós aprofundamos no estudo e na reflexão da Palavra de Deus, iluminados pela Sagrada Liturgia, com o propósito de compreender mais plenamente o tema celebrado. O tema de hoje é Pregar o Evangelho, um mandato do Senhor. O Senhor está comigo e me auxilia, de nada tenho medo. Estamos no discurso missionário de Jesus. Mateus agrupa nesse discurso os principais ensinamentos sobre as qualidades do apóstolo, o conteúdo da pregação e as consequências. Se relermos o Evangelho dos últimos 2 domingos, que fazem parte desse discurso, veremos que Jesus põe como condições básicas a misericórdia, compaixão, a gratuidade e a consciência de que não pregamos nossas ideias, nem trabalhamos pelos nossos interesses, mas somos seus embaixadores. Hoje, Jesus fala da coragem do apóstolo e da razão principal de sua coragem. Não está sozinho. A força previdente e providência de Deus o acompanha. Na hora do grande envio, ao voltar para o Pai, Jesus promete: eu estarei convosco todos os dias. O evangelista Lucas, falando das perseguições a que o discípulo estará exposto em sua missão, anota a promessa de Jesus. Quando vos levarem diante das sinagogas, dos magistrados e das autoridades, não vos preocupeis como ou o que haveis de responder ou o que haveis de dizer, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela hora o que deveis dizer. A coragem do apóstolo não brota, portanto, de sua superioridade, de sua força de argumentação, de sua inteligência e muito menos de sua capacidade de barganhar, mas do fato de que Deus fala por ele. Não apenas com palavras, mas com obras de verdade. Quando foi composto o Evangelho de Mateus, geralmente se afirma que teria sido por volta dos anos 80 e 90, muitos cristãos, provindos do judaísmo, ainda frequentavam as sinagogas, mas começavam a ser expulsos delas. A perseguição de Nero, nos anos 60, deixara muitos cristãos perplexos e em situação difícil. O texto de Mateus sugere que o lugar do cristão não é o esconderijo das catacumbas ou do anonimato. Como o útero da mãe não é pátria permanente do bebê, o parto é necessário. É necessário, portanto, afrontar o mundo e seus perigos, ainda que as dificuldades formem uma grande lista, como a sofrida por Paulo, da qual não estará excluída a perda da vida. O discípulo deve sair à luz do dia e proclamar a boa nova de Jesus Cristo em alta voz. Proclamar significa, antes de tudo, reconhecer que Jesus é o Filho de Deus Salvador. Crer que Jesus é o Filho de Deus Redentor. Isto implica viver segundo os seus ensinamentos. As palavras são necessárias, mas serão estéreis se não forem afirmadas pelo comportamento. Lembrou muito bem João em sua primeira carta. Não amemos com palavras,
nem de boca, mas com obras e verdade, porque só assim reconhecerão que somos da verdade. As palavras, inclusive as mais sagradas, leva-as o vento. O exemplo, até mesmo o menor de todos, como um copo de água a quem dê sede, ou uma roupa a um necessitado, permanece e frutifica. Mora aqui um perigo para o pregador, denunciado em outra ocasião por Jesus, de dizer e ensinar uma coisa e fazer outra. É fácil, por exemplo, falar dos pobres e marginalizados. Difícil, mas necessário para o evangelizador é não ostentar mesa farta, segurança bancária, apego a bens terrenos. Se com ele sofremos, com ele reinaremos. A perseguição religiosa não é coisa do passado. Em vários países, a prática religiosa sofre muitas restrições. Em outros, é obrigatória uma religião única e são excluídas outras. Em alguns, se cultiva apenas a religião que encubra o ato de quem está no poder. Fala-se muitas vezes dos mártires dos primeiros séculos do cristianismo, mas podemos afirmar com toda segurança: os dias de hoje estão produzindo mais mártires que no primeiro milênio. Talvez não haja um país no mundo que não tenha sua lista de mártires. Isso mostra que o Tribunal de Pilatos e o Calvário não são fatos e coisas do passado. Cada um desses mártires, homens e mulheres, pode dizer com São Paulo: me alegro com o sofrimento suportado. Completei em meu corpo o que faltava, a paixão de Cristo, e trazendo em meu corpo a morte, manifesto a vida em Jesus Cristo. Isso tem a ver com a Eucaristia, sacramento de morte e ressurreição. No próprio mistério da morte está a fonte da vida. Cristo está presente e atuante, não apenas em promessa. No mesmo texto em que Jesus previne contra as perseguições, calúnias e martírios, garante o amparo divino, maior que a atrocidade humana. O sangue dos mártires é um hino à confiança de Deus. Já o Salmo 23, que tantas vezes cantamos na liturgia, conforta-nos. Ainda que eu tenha de passar por um vale tenebroso, não temo mal algum, porque tu estarás comigo. Também o martirizado passa pela angústia de Cristo na cruz, de sentir-se sozinho e entregue à sanha dos inimigos. Fica-lhe, porém, a garantia do Evangelho. O próprio Cristo o bendirá diante de Deus, ou como escreve Paulo a Timóteo, comentando assim a passagem de hoje: se padecermos com ele, também com ele viveremos. A coragem que acompanha o evangelizador. Façamos outra leitura do Evangelho de hoje, sobretudo para aqueles que não correm nenhum risco de martírio e têm as facilidades de prática religiosa. Chama a atenção que em apenas 5 versículos, Jesus fala 3 vezes em não ter medo. Não temais. Não tenhais medo do que matam o corpo. Não tenhais medo. Ao medo se contrapõe a coragem. Baseados também em outras passagens do Evangelho, podemos dizer que o medo não faz parte da atitude cristã. O amor, sim, isto é, atitude reverencial diante de Deus, do mérito divino, do destino humano. Que coragem nos pede Jesus no Evangelho de hoje?
certamente não é a coragem e da força armada, mas há muito tempo a Igreja deixou de amarrar na espada a sua cruz. O que nos pede é a coragem da paciência e da perseverança diante das dificuldades. A coragem de não desanimar diante dos fracassos e das frustrações, sobretudo dos fracassos não atribuíveis à má vontade dos outros, mas nossas limitações. A coragem de suportar nossos próprios interesses e planos. Feliz o evangelizador que pode dizer, com a mesma certeza de São Paulo: Deus é testemunho de que nunca fui levado por fins interesseiros. A realização pessoal é meta da psicologia humana, mas de nenhuma forma é a meta do evangelizador. A tentação de procurar autopromoção é das maiores tentações do apóstolo, que precisa de muita coragem, lucidez e desapego para não se desviar das metas de sua missão. Este último tipo de coragem brota da mesma raiz da gratuidade, raiz difícil de se pôr troncos e brotos no coração humano. E não em último lugar, a coragem de não atribuir à nossa capacidade de estratégia, à nossa pedagogia e pastoral, o êxito de nossa missão. A eficiência de nossa missão não se mede com medida humana. Talvez o apóstolo tenha de mostrar mais coragem diante dessas tentações que matam a missão do que o mártir diante da tortura e da espada dos perseguidores da fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Oremos. Concedei-nos, Senhor, a graça de sempre temer e amar vosso santo nome, pois nunca cessais de conduzir os que firmais solidamente no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amados irmãos e irmãs, o Senhor nos ofereceu sua palavra. Como resposta, professamos a nossa fé e agora elevamos nossas preces ao Pai. Com confiança rezemos. Pelo vosso imenso amor, escutai-nos, Senhor. Senhor, que sempre foste nosso auxílio, socorrei-nos neste momento da história em que tantos se sentem ameaçados e olhai de modo especial pelos problemas sociais que atingem, sobretudo, os mais pobres. Nós vos pedimos, pelo vosso imenso amor, escutai-nos, Senhor. Senhor, que libertai os pobres das mãos dos malvados, libertai todos que vivem oprimidos pela injustiça e socorrei os migrantes, obrigados a deixar sua terra. Nós vos pedimos, pelo vosso imenso amor, escutai-nos, Senhor. Senhor, que por vosso Filho nos livraste do pecado, libertai-nos de tudo aquilo que enfraquece a nossa fé e nos afasta de vós. Nós vos pedimos, pelo vosso amor, escutai-nos, Senhor. Senhor, que por vosso Filho nos deste um exemplo de entrega total, fortalecei-nos para que não temamos as forças do mal que nos desafiam diariamente. Nós vos pedimos, pelo vosso imenso amor, escutai-nos, Senhor. Confiança de filhos e filhas, tudo isso vos pedimos, ó Pai. Escutai-nos e socorrei-nos, em nome de Cristo, no Espírito Santo. Amém.
A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus os abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Agradecido pela vossa presença, aguardo-os na próxima semana com novas reflexões sobre a liturgia da solenidade de São Pedro e São Paulo. Inscreva-se em nosso canal, fazendo suas considerações e sugestões. Se merecermos vossa confiança, indique-nos a outros irmãos e irmãs. Esperamos por vocês.